Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Nathan, juntamente com o meu irmão, o Caleb. Hoje nós temos uma operação 100% online, marketplace, focada em Shopee, Amazon, Mercado Livre, TikTok e todas essas plataformas que você já vende online, já conhece. Hoje a gente tem uma operação que fatura seus múltiplos 7 dígitos mensais, bem estruturada, com colaborador, pagando aluguel, pagando imposto, enfim, fazendo toda essa parte chata, mas que tem que ser feita. Hoje a gente vai trazer para vocês um conhecimento que tem chegado bastante pergunta para mim ali na caixinha de pergunta do Instagram, que é: Nathan, como que eu lido com a sazonalidade e como que eu faço para não ter furo de estoque? Tem chegado bastante essa pergunta para nós e a gente decidiu fazer um conteúdo aqui para vocês. Hoje o conteúdo, ele é baseado, ele é muito prático, é simples, mas ele é extremamente objetivo. Uma coisa que é muito importante, não é um conteúdo de só teoria, é um conteúdo de que eu já passei, eu já quebrei a cara, eu fiz várias vezes, fiz de várias formas. Essa é a forma que a gente tem aplicado hoje na minha empresa e que tem dado certo. Então isso aqui não é um conselho de um guru, de alguém que ouviu alguém falar, é um conselho de alguém que viveu na prática, quebrou a cara, arrumou a operação, ajustou todas as pontas e hoje tem feito de uma forma que dá mais certo e erra menos. Então hoje é um conselho de quem já errou e quer te ajudar a errar menos também. Então vamos comigo para a aula, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Para sanar essas duas dúvidas, que é, cara, como que eu faço para me manter na sazonalidade, como que eu lido com isso e como que eu não furo estoque. A questão de sazonalidade é um produto que a gente já trabalhou, mas hoje nós optamos, por questão que hoje a gente tem uma fábrica, então a gente tem todo com uma linha de produção, um layout produtivo, por uma série de coisas, hoje a gente opta por trabalhar com um produto que não é sazonal. Hoje a gente trabalha com um produto que vende o ano todo, que no nosso caso é o travesseiro, os colchões, que é o nicho que a gente está mais focado. A gente decidiu focar num nicho e ir nele até o final. Então hoje eu não trabalho mais com sazonalidade, mas o princípio para você não ter quebra na sazonalidade e para você não ter furo de estoque, ele é muito parecido. Tá na resposta, tá no quê? Pesquisa de mercado. Então você precisa fazer uma pesquisa de mercado muito bem feita, muito estruturado e de acordo com o perfil da sua conta e da sua loja, para você não ter furo de estoque, nem no um produto que vende de forma contínua e nem na sazonalidade. Como que a gente tem feito aqui no Supremo para lidar com isso, tá? Eu já tive várias vezes, quebrei minha loja, já perdi selo de vendedor indicado, já perdi reputação na Amazon, já perdi reputação no Mercado Livre. Muitas vezes por quê? Eu planejava vender X, mas graças a Deus, né, eu vendia Y, vendia muito mais e o meu time de produção não conseguia acompanhar e absorver esse crescimento. E daí o que acontecia? Aquilo que era o novo faturamento, que era alto, crescia, era maior que X, mas eu não conseguia sustentar a saúde da conta e eu voltava do Y para o X. Voltava a vender menos, justamente por não ter me capacitado e estruturado o time de produção para atender aquela demanda. Então hoje nós trabalhamos dessa forma justamente para forçar crescimento. Então eu estava num período onde eu podia forçar o meu crescimento. Então minha estratégia era forçar o crescimento, porque eu queria chegar num faturamento X, eu queria ser uma empresa que tivesse o número Y com funcionários, eu queria estruturar isso primeiro para arrumar a casa depois, se é que vocês me entendem. Então essa foi uma metodologia que a gente adotou aqui, mas muitas vezes eu, com mais experiência, eu poderia ter feito isso me custando menos. O que eu fazia? Eu estruturava vender, por exemplo, eu tinha uma capacidade produtiva ali de 2.000 peças por mês, eu ia lá, vendia 5.000, quebrava a conta, tinha que reestruturar de novo. E por errar isso várias vezes, eu precisava ficar sempre reconstruindo. Então, como que você vai fazer isso para você não passar por essa dor, ou por mais que você passa, é bom, tá? Vender mais do que o previsto, mas é ruim não entregar. Então, você vai ter uma pesquisa de mercado muito bem alinhada e de acordo com a sua conta. Então, como que você vai fazer essa pesquisa de mercado? Aqui eu vou pincelar, porque é um tema muito amplo e que o ideal seria, na verdade, a gente fazer junto numa live. O ideal na pesquisa de mercado é você pesquisar quem são meus concorrentes, quanto eles vendem em determinado período. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado para atender um mês, caso eu produza. Eu vou fazer uma pesquisa de mercado para eu atender o meu trimestre, caso você importe. Ou eu vou fazer uma pesquisa de mercado para o que eu quero vender ali, em 20 dias, caso o seu fornecedor leve 20 dias para te entregar aquele produto pronto. Às vezes é um fornecedor nacional, você consegue ter o produto muito mais rápido. Então, o que você vai fazer? Estrutura sua pesquisa de mercado no seu melhor concorrente. Então, primeiro você faz um benchmark. Cara, meu melhor concorrente vende 10.000 peças desse produto por mês. Então, o melhor concorrente vende 10.000 peças.
O concorrente que tá no mesmo nível que eu, ele vende 4 mil. Daqui que você vai analisar a minha conta, esse concorrente, por exemplo, o melhor concorrente, ele é Platinum. Essa pesquisa aqui, garotada, vocês têm que fazer em todas as contas, tá? Faz na Shopee, quanto o cara vende na Shopee, quanto o cara tá vendendo no Mercado Livre, quanto o cara tá vendendo na Shein. Cara, faça algo bem feito pra você não ter furo de estoque. O que que acontece? Mesmo que você faça bem feito, você não vai acertar na mosca. E tá beleza. Você não vai colocar, a minha previsão é vender 15.777 peças. Você não vai acertar. Mas você tem que fazer bem feito pra você chegar o mais próximo possível. E caso você erre por um pouquinho, não te doer tanto. Às vezes eu ia só na loucura, só no operacional e não era estrategista. Então aí eu quebrava a cara. Então você mapeia seu concorrente, quanto que ele vende no Mercado Livre, quanto que ele vende na Shopee, quanto que ele vende no TikTok. Estipula, tá, ele vende isso, mas ele é Platinum no Mercado Livre, ou ele é Mercado Líder Gold, ou é Mercado Líder, ele é vendedor indicado e tá no full da Shopee. Então mapeia todos esses pontos, coloca o concorrente seu do mesmo nível, quanto que ele vende em cada uma dessas plataformas, você tem que considerar isso e considera, cara, onde eu tô, quanto que eu vendo e qual que é o meu cenário frente ao meu melhor concorrente. Tudo isso, esses números aqui, você não vai chegar exato, mas você pode chegar muito, muito próximo mesmo, com várias outras ferramentas que eu não vou mencionar aqui, porque às vezes a ferramenta hoje eu falo bem dela, daí no outro mês ela já não tá tão legal assim. Mas se você der uma pesquisada, se você der um Google, se você der um YouTube, se você me chamar no privado, de repente eu posso te ajudar quais são essas ferramentas. Mas você pode chegar sim num número muito próximo de como está o seu melhor concorrente, como está o concorrente do mesmo nível que você quer performar ali parecido e como você tá, é muito simples, né? Basta você abrir o seu gerenciador ali e tirar esse dado. Então, o que você vai fazer? Vamos usar o exemplo do trimestre, que é a forma que a gente gosta muito de analisar e fazer a nossa construção aqui na empresa. Nesse trimestre, vamos supor que você é Mercado Líder. Eu consigo chegar no Mercado Líder Platinum? Consigo. O que eu preciso fazer e em quanto tempo? Tá, beleza. Aí você traça o plano ali pra você chegar no Mercado Líder Platinum. Quando eu chegar, eu vou vender quanto? Eu vou vender os mesmos 10 mil que o cara tá vendendo? De repente, não. Você não vai vender, mas vai vender 6. Você vai lá e coloca 6 mil dentro daquele período de tempo. Cara, na Shopee, eu tô vendedor indicado, mas não tô no full. Vou abrir a filial em São Paulo e vou abastecer o full. Quanto tempo eu preciso pra fazer isso? Eu preciso de X tempo. Então você coloca lá. Quando eu chegar lá, quanto que eu vou vender? Eu tô vendendo 4, eu vou conseguir pular de 4 para 7. Tudo cenários hipotéticos, tá, galera? Quando eu chegar no Platinum, mas quando eu chegar no full da Shopee, eu vou chegar mais 1.500, por exemplo. Então você vai chegar com mais 1.500 no full Shopee. A gente traça o plano bem assim, galera. Esse é o que a gente faz na prática, como a gente estipula o crescimento. De repente a gente vai chegar em 8.500 peças. Tá, beleza. Para chegar em 8.500 peças, sair de 4.000 para 8.500, né? Porque você vendia, estava igual ao mesmo nível do seu concorrente. Para mais que dobrar, o que eu preciso? Se o seu produto é simplesmente importar, simplesmente, né? Que também tem muitos desafios. Às vezes a única coisa que você vai precisar é espaço para armazenar mais, e caso você já não tenha. E às vezes é capital de giro. Então você consegue buscar isso com um fornecedor, você consegue buscar isso, às vezes o próprio fornecedor vai te dar um prazo, às vezes o próprio banco vai te conseguir um dinheiro com um custo que vai fazer sentido você fazer essa importação. E se você tá no mesmo cenário que eu hoje, que é a fabricação, às vezes, dentro do espaço do aluguel que você já tem, você consegue fazer isso. Talvez você vai precisar, de repente, montar um turno da noite, talvez você vai precisar colocar mais 3, 4 colaboradores, trazer um outro tipo de máquina. Então se você tiver caixa, você já estrutura essa operação de cara para você chegar nos 10 mil, ou próximo, que é os 8.500, compra insumo, compra gente, estrutura time, estrutura equipe, essa é a parte do gestor. Você vai ter que fazer isso, e para você chegar naquela meta. Então, por exemplo, vocês vão ver, para chegar nos 10 mil, eu não vou simplesmente chegar lá, monto meu anúncio e fico esperando. Não, você vai quebrar sua meta. O que você vai fazer para virar Platinum? Como você vai fazer para chegar no full da Shopee? O que eu vou fazer pro meu time quando eu chegar lá não sofrer tanto? Então você vai desenhar tudo isso e fazendo step by step. E você vai chegar. Cheguei em 8.500 peças. No meu melhor cenário, eu vou chegar no 8.500 peças. O que eu vou fazer para caso eu chegar lá, caso eu não chegar lá, mesmo eu estruturando isso aqui, eu vender 8.500 peças e o meu time não aguentou. O que você vai fazer? Cara, você tem que ter planejamento. O meu estoque que eu tenho, você vai ter que ter algum tipo de BI, algum tipo de controle em planilha, algum tipo de coisa que você vai ter que ter para você fazer essa gestão. Você precisa conseguir enxergar o próximo mês, você precisa conseguir enxergar a próxima semana, porque o que você vai fazer é o seguinte: cheguei no 8.500 peças, exemplo, tá? Tô produzindo ele legal, cheguei no Platinum, cheguei no Full, cheguei em tudo. Então tudo que eu tinha que na parte de gestão de anúncio e gestão de equipe, ou gestão de produto chegar para você pronto, seja do seu fornecedor, seja China, seja da lá onde for, você conseguiu. Mas mesmo assim, o cenário é melhor do que você esperava. Você não vai vender 8.500, você vai vender 10 mil. O que eu vou fazer?
eu deixo estourar a conta e tomo uns atrasos, ou eu seguro para vender dentro dos 8.500? Daí é outro tipo de cálculo. O que você vai fazer? Eu, no meu cenário atual, eu subo o preço. Eu subo o preço, vendo dentro dos... Se eu não conseguir, claro, né, otimizar minha operação para chegar nos 10 mil, faço os cálculos, vejo. Cara, é impossível, eu não vou chegar em 10 mil produtivo. Eu aumento o meu valor de produto para eu vender dentro dos 8.500 e ganho dentro dos 8.500 eu ganho com uma margem melhor, que às vezes chega perto dos 10 mil, das 10 mil peças. Quem trabalha no volume sabe, às vezes com R$1 a mais que você consegue na peça, você vendendo 8.500 peças, você ganha o mesmo tanto que você ganharia vendendo 10 mil. Então, no meu cenário atual, hoje eu faço isso. Por que eu faço isso? Perder reputação, por exemplo, vou tomar de exemplo a Shopee, uma lacuna de tempo trimestral. Hoje, perder a reputação para mim na Shopee é muito mais caro do que eu vender 10 mil peças num mês e perder a reputação e depois nos outros meses, no próximo trimestre, eu ter que reconstruir aquela reputação tudo de novo. Porque no próximo trimestre eu deixo de vender muito e perco espaço no concorrente. Então, hoje eu aumento o preço, ganho um pouco mais na margem por peça e mantenho a minha reputação redonda, porque a minha operação já tá mais ou menos no tamanho onde eu queria chegar e pro próximo passo eu preciso dar um passo mais forte, maior e um passo mais consciente. Mas lá atrás, como eu fazia? Quando eu tinha menos colaborador no caso, uma operação que me permitia errar mais, me doeria menos, cara, eu tinha muito espaço para crescimento, eu era moda caralho, então eu tava às vezes eu não tava no 4 mil ainda, eu tava no 2 mil, então a minha força era para chegar no 4, então quando eu queria pular do 2 pro 4, eu tinha meu tempo mais disponível. Então o que eu fazia? Eu mesmo, para pular do 2 pro 4, eu chamava a galera, fazia hora extra, Antes eu não tinha turno da noite, hoje eu tenho turno da noite. Então eu já tô inchando a minha operação. Tá? Hoje tá muito no talo, então pra mim, por isso que pra mim é muito mais caro forçar às vezes, do 8,5 pra ir pro 10. Mas quando eu tava do 2 pra pular pro 4, era mais fácil. Então eu comprava muita hora extra aqui, eu pagava mais caro pra produzir, eu pegava dinheiro em banco, pagava juros pra pagar mais caro aquele mesmo produto, então eu encarecia o meu produto, mas é porque eu queria pular do 2 pro 4. E em último caso, que aconteceu muitas vezes, eu mesmo ficava depois do horário pra ajudar na produção, pra ajudar triturando, pra ajudar embalando. Mas por quê? Eu tava num nível onde eu precisava forçar pra pular do 2 pro 4. E mesmo que eu pulasse do 2 pro 4 e eu perdesse um pouco na reputação, eu sabia que era mais fácil eu reconstruir aquela reputação, aquele histórico de venda, e eu não demorei tanto tempo pra construir. Então pra mim era mais barato naquela época pagar juros, pagar o time mais caro pra performar numa hora extra, alguma coisa assim, do que eu simplesmente deixar de vender. Deixar de vender era mais caro. Hoje, daí você tem que entender o seu porte, como que você tá de conta no Mercado Livre, como tá a sua reputação na Shopee, como que você tá no todo, frente aos seus concorrentes, porque dependendo, se você tiver muito no talo da sua pesquisa de mercado, se já tiver muito bem posicionado e isso for te doer mais, às vezes pra você é muito mais vantajoso você aumentar a margem, vender um pouco menos e às vezes você vai ganhar o mesmo tanto, às vezes você vai ganhar um pouco a menos, mas pelo menos no longo prazo, que é a reputação trimestral ou a reputação do Mercado Livre, a reputação na Amazon, que é muito difícil de cuidar também, no longo prazo você vai ganhar mais dinheiro, porque você não vai gastar tempo e dinheiro pra reconstruir aquilo, que se de repente você gastou 6 meses, 1 ano, 2 anos pra fazer aquela reconstrução daquela reputação. Então, galera, resumindo, aí vai muito do perfil do gestor, tá? Meu perfil é, quando eu tô pequeno, eu arrisco quebrar pra crescer. Quando já tá meio consolidado, eu vou ter que correr um risco muito grande pra crescer, eu seguro um pouco e tento ganhar igual, tento ganhar dentro do previsto, para não queimar a reputação, para não queimar a sua conta, para não queimar a sua loja. Esse foi um perfil que a gente teve. Mas pra gente desenhar tudo isso aqui, só foi possível porque a gente estruturou uma pesquisa de mercado muito bem feita, a gente sabia quanto que dava para vender, quanto o concorrente estava vendendo, quanto vários concorrentes juntos vendiam junto, e daí a gente estipulou quanto que eu tinha que comprar de matéria-prima, qual que era o tamanho do time, qual que era o porte das pessoas que eu teria que ter no time para chegar nisso daí. Se você trabalha com importação ou se você tem um fluxo de chegada de produto mais rápido, às vezes com um fornecedor local, você consegue fazer isso sem precisar fazer uma engenharia tão grande. Às vezes você simplesmente programa a sua compra, programa um reabastecimento do seu estoque e caso vai estourar, você não precisa estruturar um time por completo. Às vezes você só faz um movimento no preço aqui, faz a gestão da sua reputação, do seu volume de venda como um todo, através do preço, através desligando a publicidade, subindo um pouco o ROAS. Então daí você consegue fazer um balanço muito legal com o seu time. Mas se você tá dentro do processo produtivo, você precisa fazer dessa forma, porque você tá controlando uma cadeia um pouco maior, então você precisa pisar em ovos muitas vezes.
Então é isso, galera. Essa aqui é a forma que a gente faz na nossa empresa. A gente quebrou, igual eu falei, a gente quebrou a cara várias vezes, perdi conta algumas vezes, tive que reconstruir do zero. E quando eu fiz a conta fechando, o tempo que eu levei para reconstruir saiu mais caro do que se eu tivesse simplesmente segurado um pouquinho e vendido próximo dentro do previsto. Então a dica que eu dou para vocês é, finalizando o vídeo, cara, se você é pequeno, mete as caras, não tem muito, a questão é, se você não tem muito a perder, força um pouquinho a conta para você tomar mercado, para você tomar espaço. Tem muito a perder, seu custo fixo tá alto, de repente sua reputação vai cair de um jeito que não vai demorar muito tempo para você repor depois, é melhor trabalhar dentro do previsto e subir um pouquinho o preço. Melhora a margem, fica mais tranquilo, não sacrifica tanto aquele preço do produto e reconstrói e se organiza para vender melhor no próximo trimestre, no próximo mês ou no próximo ano, de acordo com o seu produto. E isso se aplica da mesma forma para produto sazonal. Vou comprar árvore de Natal, vou comprar moletom, produtos que só vendem num período do ano, estipula para trabalhar com um pouco menos de produto do que o planejado, para você não ficar com estoque encalhado. Começou a chegar dentro do seu limite de estoque, sobe um pouquinho o preço, não precisa matar toda a sua margem, destruir o mercado, diminui um pouco o seu investimento em publicidade, aumenta um pouquinho o seu preço e mantém a sua margem saudável sem quebrar essa conta. Então, galera, essa foi a dica que eu trouxe para vocês. É uma dica que eu bati muita cabeça para aprender. Eu tive que fechar contas trimestrais para entender, pô, valeu a pena esse movimento? Foi inteligente? Não foi? Esse foi o número que eu cheguei, que fez sentido para mim hoje, e acredito que pode fazer sentido para muitos de vocês que estão aí no mesmo ramo. Então, galera, se vocês quiserem ter mais conteúdo disso aí, basta seguir a gente, basta acompanhar a gente no Instagram, no YouTube, vai ser um prazer estar tirando dúvida com vocês, trocar figurinha ali, porque eu tenho certeza que a gente tem muito para agregar com vocês, de outra forma vocês também podem ter muito para agregar com a gente. É isso, galera, segue a gente, eu agradeço por todos vocês que ficaram até o final, e é isso aí.